Exclusivo, o vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que Santos e São Paulo estão de olho em uma joia da Portuguesa. Tem novidades do São Paulo, as últimas do mercado, Abel Ferreira assegurando que não deixa o Palmeiras. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Tudo bem com vocês? O que segura Thiago Carpini no São Paulo? E a relação de Rames Rodrigues com o elenco? Sim, a gente precisa falar disso mais uma vez. Mas assim, é muito... Eu Se você preferia fosse outro o nome. presidente, você chegaria e falar assim, oh, muito obrigado, Carpini, vem cá agora. Não, isso eu faria melhor com o Filipão lá, com uma semana, 2 semanas de trabalho, do que com o Carpini do jeito que tá. Informação exclusiva, Santos e São Paulo estão de olho no atacante Maceió, jogador de 20 anos de idade, atacante de lado de campo que pertence à Portuguesa. Foi o grande destaque da reta final do Campeonato Paulista pela Lusa. No jogo contra o Santos, por exemplo, acabou chutando uma bola na trave, levando enorme perigo ao gol do João Paulo. Posso garantir para vocês que o Santos passou a monitorar os passos do Maceió exatamente por causa dessa partida de quarta de final. Já o São Paulo já vinha monitorando o atleta há algum tempo e nas últimas horas, nessa quarta-feira, o presidente Júlio Casares chegou a conversar com o presidente da Portuguesa, o Antônio Carlos Castanheira, para discutir a possibilidade de um empréstimo do Maceió até o fim da temporada. A Lusa não se opõe a esse empréstimo, mas exige uma compensação financeira, afinal de contas entende que trata-se de um jogador de enorme potencial. Importante contar também que o São Paulo, além do Maceió, está de olho no Thales, lateral direito, 20 anos de idade, outro jogador formado na base da Portuguesa, muita qualidade no apoio, tem se desenvolvido no momento sem bola na parte defensiva. Só mais informações sobre a minha Lusa: Giovanni Augusto já é reforço da Chapecoense, Eduardo Diniz será jogador do Ituano e vários outros atletas já anunciaram suas despedidas nas redes sociais, casos, por exemplo, do Felipe Marques e outros atletas que também não ficam. A Lusa vai disputar sua Copa Paulista daqui até o fim do ano, o campeonato começa só daqui a 3 meses e dá ao campeão como prêmio a vaga na Série D, algo que a Portuguesa já tem, então a Lusa vai ter um planejamento bem modesto para a disputa dessa competição. A ideia é utilizar só jovens, atletas recém-promovidos da base, até por isso o comandante da Portuguesa já se tornou oficial, Alan Dotti, que era o técnico do Sub-20, ele assume o lugar do Pintado, que vai estar liberado para buscar clubes nas séries A, B e C. Bora falar agora sobre Arboleda, como é que anda a renovação do contrato do Arboleda. Trago atualizações. Nessa quarta-feira conversei com o presidente Júlio Casares e perguntei para ele sobre a possibilidade do Arboleda renovar. O Casares me disse o seguinte, abre aspas, a renovação do Arboleda está caminhando muito bem, agora resta apenas resolver burocracias, fecha aspas. Então, de acordo com o presidente, já está tudo basicamente resolvido em relação ao salário, tempo de contrato, luvas. Luva é aquele prêmio pela assinatura do contrato. O São Paulo se comprometeu a quitar todas as pendências que o atleta tem no mercado. Contei para vocês recentemente que o Arboleda deve mais de 5 milhões de reais numa série de processos, com empresários, com empréstimos, enfim, uma coisa esquisita. E o São Paulo tem pressa, até porque o contrato do Arboleda se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar esse pré-contrato. É só bom lembrar que, apesar do otimismo recente do presidente Júlio Casares, desde fevereiro o São Paulo tinha informação de que a renovação aconteceria. O tempo está passando e até agora nada dessa renovação ser concretizada. Em relação ao Wellington, a negociação segue muito complicada. O lateral esquerdo pede 600 mil reais por mês de salário. O Tricolor entende que ele não vale tudo isso. Falar sobre o São Paulo, o Tricolor trabalha nos bastidores para poder reformar seu estádio. Só para lembrar, contei para vocês na semana passada que as obras no entorno do Morumbis e também para a canalização do córrego Antonico, que passa por debaixo do estádio, já começaram, obras que serão bancadas pela Prefeitura e Governo, 400 milhões de reais. Essas obras são super importantes porque vão desviar o córrego debaixo do estádio. Dessa maneira o São Paulo consegue rebaixar seu gramado e construir mais um anel inferior a um velho sonho do presidente Júlio Casares. Mas desde 2018, você sabe, o Morumbis foi tombado pela prefeitura e diante desse cenário está impedido de fazer grandes mudanças na fachada e também nas arquibancadas. Esse aviso aconteceu em 2018 porque o Morumbis passou a ser considerado uma zona especial de preservação cultural, assim como outras obras do arquiteto Vila Nova Artigas, o responsável por criar o projeto do Estádio Tricolor. Posso contar para vocês com exclusividade que o São Paulo já está trabalhando nos bastidores para conseguir o fim desse tombamento para que possa fazer mudanças em seu estádio. Conversei com uma fonte tricolor que escreveu o seguinte, abre aspas, estamos criando uma comissão para estudar as viabilidades para um plano diretor amplo para executar essas reformas.
Estamos em trabalho com a municipalidade e o presidente do órgão São Paulo, seguindo os caminhos naturais para que possa destombar seu estádio e seguir com um projeto de mudanças e reformas do estádio. Vamos lá, gente, falar do São Paulo, do tricolor paulista, eliminado do Paulistão e focado agora na Libertadores da América. O clube está de volta à Libertadores e o presidente Júlio Casares, presente em Luque, no Paraguai, no sorteio, né, dos grupos da Libertadores, garantiu o Thiago Carpini. Entende o São Paulo nesse momento que essa intertemporada vai ser fundamental para que o time possa ajustar algumas coisas para a sequência da temporada. O Carpini chegou, foi muito bem na sua chegada, depois começou a ter algumas dificuldades em substituições, no desenvolvimento do jogo, na estrutura tática do time, mas ainda assim, o que eu quero dizer para vocês é que tem uma coisa que derruba técnico no Brasil, que é a relação do treinador com o grupo de jogadores. Quando o dirigente percebe que esse treinador perdeu a mão, e o que é perder a mão? Muitas vezes é você não fazer as melhores escolhas e tudo mais. Mas perder a mão pode ser também você se sentir perdido ao tomar essas decisões. É você não gerar mais confiança desse teu elenco. É o jogador não comprar a ideia do treinador. Isso, quando acontece, acabou. Quando começa o jogador ir para a zona mista e falar, não, a gente não entendeu muito o que ele quis nos passar, acabou. Não é o que acontece no São Paulo. Carpini desenvolveu uma relação muito positiva com boa parte dos jogadores, boa parte do elenco, incluindo os líderes. Principais jogadores, como Rafinha, como Luciano, como Lucas, têm respeito ao Carpini. Entendem o Carpini como, além de um bom técnico, um ótimo gestor e com um potencial muito grande. A gente está falando de um elenco muito cascudo, que recém foi campeão da Copa do Brasil e que sabe muito o que fazer. São jogadores que você precisa, mais do que orientá-los, deixar, claro que com a devida restrição, devido limite, deixar mais livre. O Dorival era muito habilidoso nisso. O Dorival tem as suas escolhas, mas o Dorival tem o grande mérito de saber entender o momento do jogador, de saber permitir que as coisas aconteçam. Ele foi mestre nisso no Flamengo e foi mestre nisso no São Paulo. A gente espera que na seleção também, porque o Dorival tem essa habilidade. Talvez seja a grande virtude do Dorival Júnior. Quando ele não atrapalha, quando ele não interfere. Quando ele chega no Flamengo e fala assim, Pedro e Gabigol, vocês vão jogar juntos. Acabou. Pronto. E aí, obviamente, ele tem o mérito de armar um sistema para isso, mas ele acomodou as coisas e deixou todo mundo feliz. E no São Paulo a mesma coisa. Mesmo colocando o Luciano na reserva, cara, ele conseguiu. O Carpini tem um pouco disso, só não tem a experiência e a rodagem do Dorival. Mas ele é muito bem visto pelo elenco. Isso está garantindo o Carpini no cargo. E também, obviamente, a escassez de nomes nesse momento. O São Paulo teria um tempo, teria um prazo para mudar agora, porque tem 20 dias aí para o São Paulo estrear, pouco menos, né? Na Libertadores, depois Brasileiro, e teria um prazo, teria um tempo hábil aí para você contratar um novo treinador, conhecer o elenco, comandar treinamentos e começar o seu trabalho. Mas quem? Não tem, como teve no ano passado, um Dorival Júnior à disposição. Tem um Mano Menezes, que saiu queimadaço do Corinthians e dos últimos trabalhos que ele fez. Não acho que seria uma solução. O Zubeldia, como se falou, o Muricy não quer ver o Zubeldia pintado, né, de ouro. Porque eles entrevistaram vários treinadores e o Zubeldia não queria entrevista, queria desembarcar aqui porque não é técnico para ser entrevistado. E aí o Muricy, então, beleza. E bancou o Carpini. Esse é outro ponto. Você vê que tem algumas situações que mantêm o Carpini. Essa relação boa dele com os atletas, a escassez de nomes, o Muricy, que apostou no Carpini e que obviamente sabia que poderia haver uma instabilidade e está dando todo o suporte agora para o treinador, mas tem o fator Rames Rodrigues, que a gente precisa abordar. Tem algo muito estranho acontecendo. E, assim, o que eu consegui apurar, e outros colegas também já trouxeram informações aqui, o André Hernan, o próprio PVC, e eu conversei com outras pessoas também, o Rames, assim, ele tem uma dificuldade. A gente olha pelo lado positivo do fato dele ter voltado, dele ser um craque, dele ser um cara com muita qualidade técnica, um cara que pode ajudar, que aquela volta dele
no jogo contra a Inter de Limeira, que ele faz gol, dá assistência, lindo. Tem essa parte, que é bonita. E realmente, o que eu posso dizer? Os jogadores do São Paulo, até onde a gente sabe, eles gostam do Rames. Se dão bem com o Rames. Bom, o Rames quando volta, o Lucas Moura, que é um líder desse elenco, faz uma postagem, sequeda, dizendo que ele vai ficar, valorizando o Rames Rodrigues. O Lucas Moura cansou de dar entrevista dizendo que o Rames é um excelente jogador. O Rafinha, que também é dono do vestiário do São Paulo, jogou com ele no Bayern e deu entrevistas antes dele voltar. Cara profissional, cara trabalha, cara treina, se apresenta, não se atrasa. E um cara de muita qualidade. O Muricy falou sobre ele, todo mundo falou bem do Rames. Então, assim, não acho que haja, até onde eu sei, um descontentamento do elenco com o Rames. Agora, pegou mal esse último jogo. Pegou mal o jogo contra o Novo Horizontino quando ele não se ofereceu para bater o pênalti. Ele é o Rames Rodrigues. Eu sei que ele perdeu um pênalti recente, eu sei que ele seria exposto caso ele perdesse mais uma penalidade, mas aí é que está o lance, né? Ele preferiu, não sei se propositadamente ou não, mas eu posso pensar que sim, porque essa foi a impressão que passou. Ele simplesmente sabia que se, por exemplo, ele bate um pênalti e erra, a eliminação estaria na conta dele. Se ele não bate o pênalti e o São Paulo é eliminado, a eliminação vai para a conta do Carpini, que botou ele tarde no jogo e que estava sendo já questionado pela torcida. Exatamente por isso também. Então me pareceu até uma represália. Ao Carpini. Do tipo, não, tá bom. Você quer me botar tarde no jogo, a torcida me pedindo? Eu não vou bater o pênalti. E aí o São Paulo passando, o Carpini ia ser poupado num primeiro momento. O São Paulo eliminado, ele foi o vilão da história. Se o Rames bate e erra, toda essa crítica ou desconfiança, ela não iria para o Carpini. Ela iria para o Rames. Eu acho, e pensei inicialmente, que o Carpini foi pouco inteligente, eu vou usar essa expressão, ao não colocar o Rames, quando ele coloca o Michel Araújo, por exemplo, quando ele tira o Wellington, que também não achei justificado, porque quando a torcida começa a pedir o Rames, ele segura, aparentando ser até uma teimosia boba, né? Do tipo, não vou botar o Rames agora, bota outro jogador e tal. Aí lá no finalzinho, vou botar o Rames agora. Por que não atender o pedido da torcida e jogar essa responsabilidade para o próprio Rames Rodrigues? Do tipo, bom, a torcida está pedindo, vai lá e resolve. Simples. O Carpini argumentou na entrevista, mais uma vez, uma questão física. E aí o Rames, tudo bem, ele voltou, mas ele estava treinando. Ele não estava em Marte, sem correr, sem tocar numa bola. Ele estava treinando. Ele já tinha voltado contra a Inter de Limeira. Por que ele não foi... Por que ainda uma questão física? Por que ainda nesse momento a gente aborda isso? E aí depois a gente descobriu que ele fez pouquíssimos treinamentos durante a semana. E indiscriminadamente, por conta própria. Tem dias que o Rames não treina. Tem dias que o Rames não trabalha com a devida carga necessária. Então ele não consegue atingir o nível competitivo dos demais. E não que ele tenha algum problema. Pelo menos a gente, se ele tem, era bom São Paulo vir a público falar isso. Mas o Rames Rodrigues, ele em alguns momentos trabalha menos do que os demais. E aí quando o Carpini fala o seguinte, era o máximo de tempo que o Rames poderia jogar hoje pelo que ele treinou durante a semana. Opa. Então, de certa forma, e muito nas entrelinhas, de uma forma muito elegante, o Carpini está colocando na conta do Rames. E o Rames, que poderia dizer, não, eu joguei no Real Madrid, eu joguei no Bayern de Munique, não poder bater um pênalti contra o Novo Horizontino, vamos combinar, né? Não, né? Não dá para dizer que ele podia pipocar nessa. Não podia. Se ele errasse, irmão, assume teus BO. Você é o Rames Rodrigues. Mas ele preferiu não bater. E isso não pegou bem com o elenco. Exatamente porque isso expôs o Carpini. Um elenco que, ao que eu consegui apurar, está fechado com o treinador. Então, esse último episódio deu uma balançada. Deu uma ranhura. Porque até então não tinha nada
Os jogadores gostam e respeitam o Rames, os jogadores gostam e respeitam o Carpini, o Rames voltou, estava tudo meio que certo. Só que o Rames começou a deixar a desejar nos trabalhos diários. E aí o treinador que tem que fazer a gestão de elenco pensa o seguinte, poxa, como que eu vou botar esse cara se eu preciso ganhar o jogo? E por mais qualidade que tem o Rames, esse cara não vai aguentar o tranco. É uma quartas de final contra o Novo Horizontino, um time muito bom que eu preciso ganhar o jogo. E aí, o que eu faço? Mas a torcida está pedindo. Então o Carpini estava numa sinuca de bico. Ele estava num dilema terrível. E ele colocou o Rames no momento em que ele achou que deveria colocar e mesmo assim tomou porrada. Mas, para isso, ele tinha que estar blindado pela diretoria. É por isso que ele permaneceu também. Porque não adiantava ele dizer, ele fazer tudo isso e a diretoria dizer, bom, agora você não serve. Ele tinha que ter o respaldo da diretoria. E por isso, ele acabou colocando o Rames tardiamente e explicando dessa maneira na coletiva. Que situação, hein? E agora o São Paulo não vai jogar, vem uma Libertadores por aí. Será que o Rames ainda, mais do que resgatar o seu bom futebol, resgata a sua intensidade, se é que ele teve algum dia, alguma competitividade para poder jogar no futebol brasileiro? A pergunta é outra. Filipão vai fazer o Rames jogar bola no São Paulo? Então, vamos por aí também. É sombra por Carpini, meu rei? Olha, é o seguinte, a história de São Paulo e Filipão é engraçada, porque ele sempre foi adversário, ele é um ídolo do Palmeiras, o palmeirense idolatra, hoje coloca o Abel à frente, mau técnico do Palmeiras, mas o torcedor do Palmeiras é muito grato, se sente identificado, representado pelo Filipão. Nossa. Mas o Filipão nunca foi desrespeitoso com a instituição São Paulo Futebol Clube. Nunca. Sempre sendo adversário, muitas vezes fez elogios. Estendendo tapete, Zé. Estendendo tapete. Momento... Traz o tapete vermelho aí, Samurai. Houve já um momento que ele quase assumiu São Paulo. São Paulo quis contratá-lo. Duas vezes São que eu Paulo sei. cogitou contratá-lo mas e não ele fase se da carreira colocou dele, meio à disposição. E do futebol. Por exemplo, o Luxemburgo nunca treinou São Paulo, sempre foi adversário, mas o Luxemburgo sempre falou, eu tenho uma vontade, seria uma realização pra mim, pessoal, profissional, treinar o São Paulo. E o Luxemburgo nunca foi. Esse São Paulo nunca quis. Então, assim... porque pode ter gente, mas será que o Filipão tem rejeição no São Paulo? No São Paulo não tem uma rejeição grande ao Filipão. Há um respeito, porque o cara foi campeão do mundo. Aliás, dos 5 técnicos brasileiros campeões do mundo, campeões mundiais, só o Zagallo e o Filipão não treinaram o São Paulo. Pergunta rápida, simples e objetiva. Você contrataria Filipão agora para substituir Carpini? Se fosse para sair o Carpini e vem o Filipão, hoje eu contrataria. Mas assim, é muito... Eu preferia outro nome. Se você fosse o presidente, você chegaria e falaria assim, muito obrigado, Carpini, vem cá agora. Não, isso eu faria mesmo se não fosse o Filipão. Pode trazer... Sabe que o meu favorito é o Mourinho, né? Eu tenho esse desejo de ver o Mourinho jogando uma Libertadores. Tem um casamento aí que é quase que... Jogando uma Libertadores. Então. O Filipão... Eu gostei da cara do Birner. O Birner pode me desmentir, mas o Filipão é o treinador brasileiro mais bem sucedido em Libertadores. Ele tem os títulos que o Tele Santana tem, que o Lula Pereira tem, um bicampeão. Com times piores, inclusive. Só que ele chegou mais vezes nas fases mais agudas. Até o ano passado, o Filipão jamais tinha caído antes das oitavas. Foi o primeiro ano. Então, assim... O São Paulo, que é um time de extrema tradição internacional, que tem uma grande obsessão para Libertadores antes de outros clubes terem, pro São Paulo, que tenta voltar a Libertadores em alto nível, trazer o Filipão era uma aposta boa. Um cara que tem muita experiência, trajetória internacional, é um especialista em Copas e é um cara muito associado a grupos bem unidos, famílias, que é o caso do São Paulo. Os jogadores do São Paulo a união hoje... do grupo, ela joga pela direita? Então, os jogadores do São Paulo hoje formam um bloco, um grupo muito unido. Então, assim, o Filipão não precisaria chegar lá, vamos unir aqui, mostrar nos É a família. Então. Mas os jogadores estão com o Carpini, pelo menos a informação que eles estão com o Carpini. Então, mas assim, até nisso eles estão irmanados, assim, é um grupo que é coeso, que é unido. O Filipão acho que conseguiria, com a experiência, com o tamanho dele, talvez resolver o problema, entre aspas, do Rames, se fica, se sai, se joga, se não joga, se joga mais do que tem que jogar. De novo essa história. Não, mas o Rames está no São Paulo hoje. Isso chama-se problema. Nem o Birner aguenta. Então, por exemplo... Não, é porque Rames. Não, então vamos mudar. O Arbolenda. Tá aqui o Arbolenda atrás do Birner. Dá pra ver o Arbolenda ali? O Birner... Acho que foi o Birner que deu o apelido de Arbolenda, não tenho certeza. Mas o Rames, não tô falando que você é Rames. É que o Rames, olha o tamanho
tamanho do problema que virou no São Paulo. Então, mas assim, ele criou a Arboleda e King o Carpini não tem tamanho pra resolver o problema Rames. Por muitos anos. O Filipão tem autoridade, tamanho, costa larga pra chegar lá e tomar uma decisão. Ó, Rames, você tá fora, você não joga. Ou então, Rames, vem cá, você é meu titular. Tô aqui, camisa 10 é tua, o Luciano vai pro banco, vai jogar você, garoto. O problema do Filipão no Galo foi fazer com que o time tivesse um desempenho melhor com a bola no pé. Como é que ele vai resolver o Rames, que é um cara que precisa da bola no pé e do sistema ofensivo? O São Paulo tem alguns outros problemas. Por exemplo, tem que contratar um lateral esquerdo. União, tá demorando. Se o grupo já é unido, vai trazer o Filipão pra quê? O Wellington não renovou. O Wellington, pela terceira vez, recebeu uma proposta de renovação, o São Paulo vai aumentando, ele não aceita. Dizem que ele já está acertado verbalmente com o Inter. Então, o São Paulo só tem um lateral esquerdo mesmo, que é o Wellington. Patrick é da base lá, joga de vez em quando. É difícil achar lateral no mercado. Então, o São Paulo, assim, a diretoria já está comendo bola há um tempão. Acabou o Campeonato Paulista pro São Paulo, não contratou o lateral esquerdo. Se não pegar o Filipão é comida de bola? Não, o Arboleda. Que é ídolo da torcida, eu posso falar assim, a torcida adora o Arboleda, com os altos e baixos. Não todos. Não tô, mas assim, é minoria. É a minoria. Minoria tricolor que critica. Eu não posso opinar sobre isso. Então, quando o Arboleda também não aceitou a renovação. Então, a diretoria do São Paulo precisa se mexer para, digamos assim, requintar esse grupo com mais peças, sobretudo um lateral esquerdo. Contratou agora um zagueiro, o Sabino, temporária provisoriamente. E o André ali no ataque, Isso, diretor. Assim, diretor. Beleza, diretor. Então é o seguinte, o Filipão, nesse momento, pro São Paulo, eu acho que seria o que você acha positivo. Que o Filipão faria com o Rames? Boa pergunta. Eu acho que ele chegaria e chamaria. Rames, vem cá, vamos conversar, meu filho. Todo mundo já você me conhece? Você tem história em Copa do Mundo? Você foi artilheiro em Copa do Mundo, amigão? Eu fui campeão da Copa do Mundo. Muito prazer, eu sou Luiz Felipe Scolari. Vem cá, o que você quer? O que você vai fazer, amigão? Você tá bem fisicamente? Toque, você vai jogar 90 minutos. Corre que a gente faz uma parceria treinar boa. Que nem os outros e vai continuar nessa. Nós vamos ganhar essa Libertadores juntos, entendeu? Você quer ganhar uma Libertadores? Eu já ganhei várias também, entendeu? Se ele falar, não tô muito afim, eu não tô motivado, por favor. Eu não tô bem fisicamente, então de São Paulo tem que ser. Eu sei, tá bem, tá bem. O meu ponto é... Muito obrigado, Vitor. De vez em quando a gente fica do regulado da trincheira. Sim. O meu ponto é... Tô mais me divertindo do que trabalhando. O Filipão, ele tem algumas características, né? Dentro das ideias estabelecidas. Que o Caleri, ele vai amar. Ele amaria o Caleri. Não é? Posso. Centroavantão, raçudo. O Filipão, ele tem algumas ideias estabelecidas, né? Ele tenta fazer o time minimamente sólido, ele não tem muitas ideias, e reforçou isso agora no Galo, de repertório ofensivo. Sério, ele é um cara que consegue juntar um grupo com problemas, talvez, ou de foco, de não estar todo mundo remando para o meu lado, a tal da família escolar. O São Paulo, pelo que se noticia, vocês sempre trazem isso, não está longe de ser um grupo com problemas internos, está todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo abraçado. Estão incomodados com o Rames, os jogadores, mas o jogo com bola é um problema, a gente comentava aqui ontem, fica dependendo de uma escapada do Lucas, o Filipão não resolve. O que ele pode resolver já está resolvido. Onde entra o Filipão como solução no Morumbi hoje? Mística, né? Também. Tradição. Então, mística. Acabou o programa. Tem. Você vai demitir um treinador e contratar o outro. Mística. Chama um charado Tele Santana, que é mística. Como é que é? Por que tá esse cara que tem o nome do Tele? Então, pensa bem. Esse aqui é o ano da aposentadoria do Filipão. Segundo o Filipão, Luiz Felipe Scolari, esse é seu último ano de trabalho. Poxa, pra ele terminar a carreira no São Paulo Futebol Clube, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, jogando uma Libertadores... Eu acho que é muito bacana. Pro Filipão, acho que seria um orgulho colocar na carreira. Trabalhei no São Paulo Futebol Clube, competindo numa Libertadores com ele. A gente está falando de trabalho, de evolução de trabalho, Carpini regredindo, um grupo que já se mostrou minimamente competitivo em outro. A gente está falando de trabalho, de repertório, de encaixar Rames, de ser não precisa do Filipão. Não, é exagero. Eu vou trazer o Filipão. Mas nesse momento, se você tem duas opções, mantém o Carpini ou demite o Carpini e traz o Filipão, eu vou pra segunda. Tem uma terceira opção, é isso? Não, você pode pensar. Sem brincadeira, você condiciona... O Lucas Moura agora deu uma entrevista recente, o melhor técnico que ele trabalhou na vida, que ele mais elogia como pessoa e técnico, é o Mourinho. Então se o Lucas Moura fosse escolher, ele escolheu o Mourinho. Você condicionar, tem que combinar com o Mourinho, né? Não, tem, faz uma proposta. Você condicionar a sua decisão sobre o Carpini, a demissão ao Filipão estar no mercado, você não sabe nada que você quer. Agora o Filipão tá livre. Vamos fato novo. Vamos buscar o fato novo. Não vai mudar nada. Eu acho que, para uma Libertadores, o São Paulo estreia daqui a pouco. Saiu a tabela aí. Daqui a pouco o São Paulo tá viajando pra Argentina pra enfrentar o Talheres, que eu falei que o São Paulo não vai ganhar esse jogo. É melhor ir com o Filipão lá, com uma semana, 2 semanas de trabalho, do que com o Carpini do jeito que tá. Você acha que o São Paulo perdeu o Talheres, não tem como segurar o Carpini?
Ele falou isso ontem aqui. Não vai ganhar, mas assim, eu não sei se ele vai perder. Se perder, você acha que não dá pra segurar? Eu acho que não dá, mas o problema é o seguinte, é pra evitar o desconforto no Morumbi. A estreia do São Paulo no Morumbi depois é contra o Cobressal. Aí você vai estar lá, 60 mil pessoas, na hora que entrar, anuncia o time e vem técnico, Carpini. Burro. Fala, Filipão. Então assim, ele já vai... Ele já vai entrar no Morumbi. Se ele chegar até lá esse jogo, a torcida toda já xingando o cara. O elenco do Atlético é melhor que o do São Paulo? É melhor. São Paulo tem um Hulk? Não. São Paulo tem um Paulinho? Não. São Paulo tem um Scarpa? Não. São Paulo tem um Arana? Não. Não tem nada disso, né? Mas tem o Ramos. Aí eu te pergunto, se o Felipão não deu certo com essa turma toda, o que faz te pensar que vai dar certo no São Paulo? Como dizem alguns, o São Paulo tem um time operário. São jogadores que lutam, que brigam. Pra ganhar a Libertadores, muitas vezes a gente já viu campeões que não eram os campeões mais brilhantes, tecnicamente virtuosos, times com personalidade. E o São Paulo, recentemente... Eu tô gostando da cara do Bina. O São Paulo mostrou uma vez que é um time mais pra Copa. O São Paulo não tem time pra ganhar nos pontos corridos. Não é um time pra fazer um jogo vistoso. Eu vou contratar o Filipão porque eu quero que ele faça do São Paulo o Manchester City. Não dá pra brigar com o Flamengo, com o Inter, pontos corridos. Entendeu? Traz o Guardiola pra fazer o São Paulo jogar no Manchester City, não vai fazer, entendeu? Não vai. Então, assim... Guardadas, então, as devidas proporções, assim, o elenco do São Paulo, ele até casaria com o Filipão. Eu citei o caso do Caleri, o Filipão gosta do Jardel, gosta do o Caleri tem... Então, assim... seria feliz. Mas eu quero saber... Ele gosta de jogada de bola parada. Vou te passar. Jogar de bola parada, o São Paulo tem o Rames, tem o Wellington Rato. Lá em Portugal. Entendeu? São Paulo tem boas jogadas pra bola parada. Ele falou pro Turra, escala o Davidson aí no camisa 9 do Palmeiras, quando ele volta ao Brasil e ganha o Brasileiro. Foi campeão brasileiro com o Davidson, então, assim... O Davidson é maravilhoso, é espetacular, não é Paulinho, não é Hulk, na mão do Filipão funcionou. Então, assim, o Filipão com jogadores... Na mão do Filipão, o Lucas Lima funcionou, né? Teve também, né? Então, assim, em 2018 o Filipão... Ou seja, o Rames pode ir bem mesmo, é verdade. Então, assim, no caso do Rames, é resolver o problema. Decidir de vez, vai ou fica, vai ou racha, entendeu? O Filipão tem um tamanho pra chegar lá e dividir com ele e falar, e aí, ou você tá comigo, vamos junto aqui, ou tá fora. Mas depois de caras e bocas aqui do Birner, reações e tal. Não, vou querer te ouvir, Fala aí, Pedro. O nosso André Plihal, né? André Plihal, maravilhoso. Muito bem informado. Agora tem peso o negócio, peraí, vamos lá. O São Paulo é muito bem informado, ele só fala, ó, a quem ficou animado com a possibilidade... mesmo que São Paulo não tivesse treinador, Scolari não estaria nos planos, no caso da diretoria. Então, se o Plihal falou. E muita coisa também, me parece que a reação não é muito de que a turma queria o Filipão, não. Acho que... É uma turma que não quer o Carpini, mas olha pro Filipão e fala, você sabe que assim, é bem isso se também, o Casares... O São Paulo está nesse momento de briguinha aí, né, de tensão maior com o Palmeiras. Peraí que o Marcel tem uma informação aqui pra mim. O Casares, se ele contratasse o Filipão... O motorista da van? Queria? É mesmo? Queria. Então, o São Paulo, o Casares, se ele quiser dar uma alfinetadinha no Palmeiras, ele contrata o Filipão. Não acho que tem que contratar por causa disso, por causa da rivalidade. Mas, assim, muito palmeirense ficaria com o coração meio doendo de ver o Filipão com a camisa do São Paulo no Morumbis. Né? Deixa eu entender uma coisa. Você vai contratar o Filipão com o intuito de cutucar o adversário? Não, mas se contratasse, seria uma alfinetadinha. Então pronto. Aí se ganhar depois não tem problema. A Leila contratou o Caio Paulista... Quem ganhou não, mas dele na cutucada... Então, a Leila contratou o Caio Paulista só porque ele é um jogador espetacular, maravilhoso. Também ali no momento era dar uma alfinetadinha no São Paulo. Né? Eu quero vídeo do Fã do Esporte sobre o Filipão. Por favor. Fã do Esporte, São Paulino. Por favor. Deixa o Pedrão falar. 5-5-11. O Fã do Esporte São Paulino queria que mandasse o vídeo. Se aceita ou não o Filipão, se é isso que falta pra encaixar Ave Rames no time. Não, o Rames seria o Osório. Melhor seria o Osório. O Osório conhece muito bem o Rames ali, mas ali eu acho que ele não refaria nunca o Rames ali no São Paulo bem, acho que tinha que botar o Arias, o Luiz Dias... Aí muda mais tudo. Uns 3 caras pra correr e deixar ele ali, ó. Todos esses caras pegam um autógrafo e engraxam, fazer aquele negócio de engraxar a chuteira do Rames. Se o Rames jogar bem... O Rames hoje não joga 10% do área. Se o Rames vamos ver na Colômbia, nas Se o Rames jogar bem na seleção da Colômbia, você acha que isso é um motivo pra você olhar pra ele negativamente ou positivamente sob o ponto de vista do São Paulo? Do ponto de vista Porque eu vou falar uma coisa. A minha impressão vai ser a seguinte. Lembra do Cueva? Lembro, Coivadinha? Que não jogava nada quando tava por aqui, chegava no Peru, voava. Voava. Eu acho que vou começar a achar que o Rames está se preparando no São Paulo e recebendo salário no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. O Pascoal falou isso, eu acho. Não foi o Pascoal que falou que ele está treinando no São Paulo para jogar na Colômbia? Respeito com o São Paulo. Não tenho certeza, acho que foi o Pascoal. Tem que jogar bem, eu falei isso aqui ontem. Então, e o Rames, e vamos ser muito sinceros, o Rames, quando ele volta para o São Paulo, sem brincadeira,
quando ele volta para o São Paulo, volta com arrependido, né? Um rabinho entre as pernas, moído, vai pedir desculpa, poxa, errei, não fui para BH, para a final lá contra o Palmeiras. O Ramos, quando ele volta, vamos jogar limpo agora com o São Paulino, ele não volta porque ele acredita no São Paulo. Ele não volta porque ele acredita no clube, porque ele quer dar alegria ao clube. Não. Ele volta porque ele precisa estar em atividade para o projeto dele, que é defender a Colômbia na Copa daqui a 2 anos. Então, assim, mas não quis ir para o clube colombiano também, que certamente conseguiria algum. Vamos lá. Entre o São Paulo pagando o que deveria pagar no papel... Sim. Não tem hoje na Colômbia quem topa pagar sabendo o que ele faz. Imagina. Mas nem perto. Então tá tudo muito bem acomodado para ele. Não é que ele acredite, nossa, eu conversei com o Casares, com o Belmonte, com o Rui, com o treinador, com o grupo, de fato é aqui. Não. Ele precisa rodar, ele precisa girar, senão ele não é nem convocado para a seleção colombiana. Assim... Então, mas se o técnico do São Paulo não é que ele tá muito... chega lá e coloca ele de titular, ele vai ter que jogar. O assunto do Rames, para mim, é o assunto mais chato da imprensa de hoje em dia. Eu acho que o valor é invertido. Eu vou ser bem claro. Ele tem que treinar. O que eu queria saber... Peraí, vou fazer uma conversa paralela. Vem cá, que eu quero te ouvir. Claro. Eu quero te ouvir sobre essa ideia do nosso glorioso Bubu. Colocou ali, eu contrataria Filipão pro lugar do Carpini, né? Tá ali, ó. Aliás, tá bombando aqui. Não era o meu nome favorito, mas... Tá bombando aqui nos grupos. Ficou bem claro. Dos outros programas, inclusive da casa, que eu tô aqui em outros grupos e as pessoas estão... É que o Plihal já deu informação de que não está na pauta e a informação do Plihal, eu confio... É a informação correta. Exatamente. Tá? Inclusive aqui mais colocando, olha, incrível, Bubu na campanha pró-Filipão ficou 48 minutos aqui na minha campanha é pró-Mourinho, que minha campanha tá aqui, pô. O pessoal ele falou 48 minutos fazendo campanha Filipão. O povo tá assistindo aqui. Aliás, um beijo pros companheiros que estão assistindo a gente. Maravilhosa. Mas o povo tá bravo? O povo tá bravo? Não, o povo tá achando uma loucura, né, meu? Os caras printaram aqui a tela, circularam o GC. Vários de esporte que mandaram o WhatsApp estavam sugerindo. Então, o Carpini não dá, vai vir o Filipão. Tá sensacional. Eu quero te ouvir sobre... Por favor, discorra sobre o tema. A história do Rames já me encheu... Não é isso. Eu vou fazer um resumo, e aí não é opinativo, do que aconteceu até agora... desde a contratação do Rames até hoje. Vamos aos fatos. Hoje de 20 de março de 2024. O Rames chega e se coloca como se fosse um jogador de nível tão alto que o São Paulo é obrigado a se adaptar ao seu jeito de jogar e mudar uma forma, porque ele não quis se adaptar, que fez o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Até o dia em que chega uma série alternada de pênaltis de quarta de final de estadual contra o Novo Horizontino no Morumbi, e ele, que vestiu a camisa do Real Madrid e Bayern de Munique, não teve peito para cobrar um pênalti. Isso é o Rames do São Paulo. Isso não é opinativo. Isso é um relato. Isso é relato. Uma coisa é informação, outra coisa é opinião. Isso é informação. Então, continua com a história de Rames. Mas vamos lá. Sobre Filipão. Sobre Filipão, para fechar, uma insanidade. O Pedro gosta uma insanidade. do poder de síntese, né? Poder de síntese. Esse assunto é malíssimo. Você manda o Rames embora isso agora? Resolve. Eu? Sim. Então, é uma solução de um problema. Quem então a gente tira da pauta aqui. O Carpini não é o cara que vai fazer isso. E eu nem duvido plenamente que ele consiga ajudar o São Paulo em algum momento, porque o futebol é tão... com nuances, que de repente o cara entra num jogo muito grande, no mata-mata, ficou ali, faz um gol histórico e muda a história dele. Mas hoje, jogadores como Juan, David e outros que são desprezados são muito maiores na história do São Paulo. Olha o que eu tô falando do que o Rames. Hoje. O Rames pode mudar isso. O David fez o gol contra o Palmeiras no Allianz Parque, depois de virada, que faz parte do título do São Paulo da Copa do Brasil. O Juan fez o pivô dessa jogada e fez o pivô da jogada do Luciano, gol do Luciano em Itaquera, na mesma Copa do Brasil, que a bola bate na trave, nas Breno costas do Cássio. Do título da Libertadores do tem que ser lógico. Gabiru fez futebol é assim. Futebol é assim. David, fora outros jogadores do São Paulo que no São estão valorizados, como o Mário Tilico. Você sabe que o Didi... Mestre Didi jogou no São Paulo. Indo na história. O Rivelino jogou uma partida pelo São Paulo. Você vai falar que qual foi a passagem do Rivelino no São Paulo? Do Didi. Tem jogadores espetaculares que jogaram no São Paulo e não fizeram muita coisa. Pode ser o Rames, pode ser só mais um. Vou falar sobre o Filipão rapidamente, que eu sei que não virá. Passou do Plihal. O Plihal já tem informação aqui também. Mas vamos lá. Só para mergulhar um pouco na loucura dele. Derlei. Arce, Adilson, Rivarola e Roger. Luiz Carlos Goiano, Dinho, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel, Grêmio campeão da Libertadores. Não tinha o melhor time, Filipão fez um baita trabalho.
metade dos anos 90. O futebol mudou. Acho que hoje, se o Filipão chega ao São Paulo, talvez a equipe ganhasse uma confiança. Me lembra um pouco como se fosse o Edgardo Bausa, campeão da Libertadores, mítico, segundo maior zagueiro, faz mais de 80 gols pelo Rosário Central. Temporada retrasada, ele foi pra final com o Atlético Paranaense, que tinha um time pior que esse do Grêmio. Por isso mesmo, Libertadores e tal. Não duvido que o São Paulo melhorasse, mas se o São Paulo quer ser um clube profissional, sério, ele precisa ter um projeto de prazo um pouco mais longo. Acho que se o Carpini não serve, o Filipão também não é o nome ideal para o São Paulo. Olha só, hein? Tem algum nome, alguma dica aí? Valeria um GC, hein? Sugere alguma coisa, Bira, ou não? Falamos fora do ar. Vamos fazer intervalinho. Falatório também, a gente fica atento aqui no Jogo Aberto. Rames Rodrigues é um mistério. Por que não é titular absoluto? Por que o Carpini não fala tanto dele? É questão física, é questão de relacionamento. O Carpini aceitou esse retorno dele ao São Paulo. Fato é que a torcida pede pelo colombiano e a comissão técnica espera. Eu já sei. Rames Rodrigues, um nome que gera burburinho no São Paulo. E o Rames Rodrigues? Algum problema o Rames Rodrigues tem? Rames Rodrigues! A última polêmica foi na disputa de pênaltis contra o Novo Horizontino, que custou a eliminação tricolor no Paulistão. O colombiano não participou das cobranças. O técnico Thiago Carpini justificou. Rames não se ofereceu para bater. Nós abrimos a conversa, quem abre eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou. No momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem porquê a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Mas a torcida já estava na bronca com o treinador. O meio-campista só entrou em campo aos 34 do segundo tempo, o que irritou bastante o São Paulino no estádio. A situação de Rames é um paradoxo difícil de ser solucionado. Jogador de talento indiscutível, mas ainda joga muito pouco. E a questão física sempre é apontada como o maior problema pelo treinador. O próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Rames os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Rames, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Rames não fez a pré-temporada. Então nós queremos o Rames mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta. Um caso de muitos problemas e poucas soluções. Na atual temporada, o colombiano pediu para ir embora, mudou de ideia e decidiu ficar. A volta foi em grande estilo, um gol e uma assistência contra a Inter de Limeira. Mas ele não engrenou. Neste ano foram apenas 4 jogos, 1 gol e poucos minutos em campo. As participações de Rames com a camisa do São Paulo se restringem ao segundo tempo das partidas. Foi no duelo contra o Ituano, na última rodada da primeira fase, que ele ficou mais tempo em campo. Ainda assim, entrou só aos 15 minutos da etapa final. Agora ele vai dar um tempo no São Paulo e defender a Colômbia na data FIFA. Mas é um cenário difícil para o torcedor entender. E a dúvida que fica é: qual a real condição física de Rames Rodrigues? E aí, Dedê, qual é o mistério Rames Rodrigues? O que acontece? Por que ele não tem uma sequência de jogos? Se ele vai sair no segundo tempo, mas ele não começa as partidas. Ele não é a primeira escolha do Carpini. Olha, Loirão, eu vou até falar que é uma informação, não é nenhuma opinião. Eu vou falar que é uma informação. A gente conversa, a gente conhece, né? Eu não estou todo dia ligando para as pessoas para saber o que está acontecendo dentro dos clubes e tal, não é uma linha que eu sigo. Mas a gente tem amigos dentro do futebol. O Rames, ele precisa mostrar internamente, até fazer uma analogia aqui. Em algum momento o Dorival fez um comentário em relação ao Alexandre Pato. Você lembra quando ele fala, eu preciso ver, o Pato precisa me mostrar nos treinos que ele está querendo jogar. Mais ou menos nessa linha foi o comentário do Dorival, que hoje é treinador da seleção. O Carpini também, entre linhas, falou mais ou menos a mesma coisa. Você vai aguentar a intensidade dos treinos, porque a mesma coisa que você quer, eu também quero, quer vê-lo jogando como titular, 60, 70 minutos e tudo mais.
Só que a informação que eu tenho é que o Rames Rodrigues não treina, Leirão. O Rames Rodrigues, Mas ele não gosta de treinar, é isso? Que ele tá toda hora no departamento médico fazendo um reforço. Que o campo, ele não aparece, ele aparece muito pouco. Informação que eu tive é que ele ficou praticamente a semana toda, essa semana que antecedia o jogo do Novo Horizontino, que era uma semana cheia, que era um momento dele mostrar e trabalhar durante a semana toda, ele apareceu no campo acho que na quinta ou na sexta-feira, para poder jogar no final de semana. Então, assim, eu não estou aqui também defendendo que eu não sou advogado de ninguém. Eu só estou falando algo que eu acho que o Rames Rodrigues precisa mostrar para o treinador, para a comissão, para os companheiros, que ele está disposto a ser titular. Ninguém discute a qualidade técnica dele. Mas então ele não é titular porque ele não treina e o Carpini não dá essa oportunidade para ele. Porque não tem como jogar 90 minutos. Mas ele não treina porque ele não está afim de treinar ou porque ele não tem condições físicas de repente, aguentar uma carga de treinamento e depois um jogo? Eu acho que eu estou na segunda opção, a questão física. Eu acho que é a questão física, que ele não aguenta um jogo 90 minutos. Porque se o cara não treina durante a semana, questão física, ele não vai aguentar um jogo, isso é natural. Mas será que se ele começar jogando, ele vai ter um risco maior de lesão, é Provavelmente. Isso? Provavelmente. Se ele tem uma sequência de 2, 3 jogos como titular, com a intensidade que o futebol atual exige, pode ser que ele tenha uma lesão. Mas ele não poderia entrar, por exemplo, antes que o Michel Araújo? Pai, eu concordo com você. Por isso que eu estou falando aqui... Falando de segundo tempo. Por isso que eu estou falando aqui que eu não sou advogado do Carpini e eu concordo que às vezes ele demora muito para mexer e às vezes mexe errado em momento errado. Isso eu concordo. Mas eu acho que o atleta ele precisa chamar a responsabilidade. Não dá para imaginar, Rames Rodrigues, que você vai jogar no futebol brasileiro da forma que você joga na seleção colombiana. A seleção colombiana joga para você e merecidamente, porque você conquistou essa moral jogando pela tua seleção, mas no São Paulo não dá. Ou você mostra um pouco mais de comprometimento e você para de complicar a vida do treinador. Porque hoje todo mundo cobra o treinador, porque não te coloca, porque você não é titular, e eu estou sabendo que você internamente também não está se dedicando. Depende, se ele pudesse jogar 2, 3 jogos seguidos, a gente teria uma noção mais exata. E agora é Libertadores. O próximo compromisso do São Paulo é diante do Tajeres na Argentina, então tem que pensar muito bem nisso. Tem tempo para treinar, pelo menos. Bom...